Seus exames estão normais, mas você não se sente nada normal? Isso é muito comum acontecer. Hoje em dia nós vemos cada vez mais pessoas que chegam no consultório dizendo: doutora, eu estou com esse sintoma, estou cansada, eu estou perdendo cabelo, eu estou com dificuldade no emagrecimento, eu estou com muitos sintomas, mas eu já levei todos os meus exames no médico, eu já fiz vários exames e todos os meus exames estão normais. Então aqui nós temos duas questões e olha só, presta atenção. Em primeiro lugar, será que todos os teus exames estão normais? Vamos lá, em primeiro lugar, para você que gosta de analisar os seus exames. Tem muitos pacientes que às vezes chegam aqui e dizem: eu não trouxe os meus exames porque eles estavam todos normais. Se não fosse necessário a avaliação de um profissional qualificado para avaliar os teus exames, por que nós estudaríamos tanto tempo, sendo que seria simplesmente olhar ali nos valores de referência? Então, primeiro passo que você precisa desmistificar, tirar isso da cabeça, que valores de referência dentro do normal não significam que está tudo ok. Se fosse só assim, você não precisaria de médico, concorda? Seria só você ir lá no laboratório, fazer os seus exames e você mesmo fazer a sua autoanálise. Mas nós sabemos que não funciona dessa forma. Então, esse é o primeiro fato para começar a entender que não funciona dessa maneira. Segundo passo que é extremamente importante você entender: valores de referência foram criados sob uma amostra de pessoas que estão doentes ou que estão adoecidas. Nós não temos uma amostra de pessoas que estavam num padrão de saúde com excelência, de pessoas longevas, de pessoas que cuidavam das suas saúdes. Então, os valores de referência são baseados numa amostra de pessoas que geralmente faz muitos exames. E quem é que faz muitos exames? Hoje em dia, é a população que geralmente tem algum tipo de doença ou algum tipo de alteração no seu corpo físico. Então é essa a amostragem da população que tem ali. Por isso os valores de referência são baseados nesse público. Não é um público com uma saúde excelente, correto? A outra razão é que nenhum exame pode ser avaliado de forma isolada. Então você nunca vai avaliar apenas uma glicose, você vai fazer a combinação de glicose com insulina e aí sim você vai conseguir visualizar se realmente está ok, porque se você for se basear apenas na glicose, às vezes a pessoa tem uma glicose de 87 e aí a pessoa diz: nossa, tá tudo bem com os meus exames, mas ela tem muita vontade de doce, ela tem dificuldade de emagrecer, ela tem sono após o almoço, e aí a gente vai ver o quê? Uma insulina de 16, às vezes uma insulina de 20, sendo que a insulina tem um valor de referência de 5 a 25. Então olha a diferença. Será que todos que estão dentro dessa amostragem estão saudáveis? Então a gente pega a pessoa que tem uma insulina de 5, é igual ao paciente que tem uma insulina de 25? É lógico que não. Então, esse é um outro fator. Estar dentro desses valores de referência não significa muita coisa. Então, é por isso e por todos os outros motivos que eu citei que às vezes você se sente mal, mas nos teus exames está tudo ok. E é por isso que você precisa de um profissional qualificado para que possa cruzar as informações dos seus exames, para que possa de fato interpretar realmente o que está acontecendo. Pois é como eu falei, às vezes a glicose está boa, mas a insulina não. Mas tem muitos médicos que nem solicitam a insulina. E aí como é que você vai saber se realmente você está tendo uma ótima metabolização de carboidratos? Às vezes não. Então é por isso que a gente precisa sempre cruzar todas as informações, sinais e sintomas clínicos, avaliação física em conjunto com os exames, que aí podem ser exames de sangue, exames salivares, exames biofísicos. Nós podemos unir todas essas opções para chegar no melhor tipo de diagnóstico e no melhor tratamento que esse paciente necessita. Quem trata números isolados não trata o paciente como um todo. Então eu nunca vou olhar uma testosterona sozinha, eu nunca vou olhar uma ferritina sozinha, porque às vezes a ferritina desse paciente está alta,
mas ele continua sendo anêmico. Às vezes eu tenho uma B12 alta, mas esse paciente continua com queixas de B12. Então, o que nós precisamos avaliar? O contexto geral, certo? Então, nada de pensar em algo isolado, até porque tem exames isolados, por exemplo, uma proteína C reativa super elevada. Às vezes o paciente se desespera quando vê aquilo, pois vai pesquisar no Google e ali mostra risco associado a doenças cardiovasculares. Mas uma proteína C reativa alta, ela pode estar elevada simplesmente pelo fato do paciente estar inflamando o seu corpo diariamente com algum alimento que não é compatível com ele. Às vezes ele tem uma hipersensibilidade ao glúten, ele consome todos os dias glúten e aí ele tem essa proteína C reativa elevada. E aí ele tem um inchaço constante, ele tem dificuldade no emagrecimento, ele tem dificuldade na cicatrização. Então existe sempre uma correlação. Nós precisamos sempre ter um olhar onde a gente consiga identificar, olhando para esse paciente, avaliando, identificando as queixas e aí então chegando na melhor conduta. Mas o principal, esse vídeo é para você que é paciente, para você que é aluno, para você que quer saber mais sobre o assunto e para você que faz os seus exames e às vezes se autoavalia. Então, o primeiro passo é entender que você não consegue fazer essa autoavaliação sozinho, certo? E o segundo passo é: tem sintoma, tem alteração. Tem queixas, tem alteração. E aí a gente precisa identificar como que a gente vai tratar. Enquanto vocês estiverem com queixas, busquem ajuda, porque às vezes pode ser muito mais fácil de resolver do que você imagina e sem estar necessitando às vezes do uso de uma medicação mais forte. Busque sempre primeiro o apoio de tudo aquilo que for mais natural. A gente somente entra com medicação quando a gente já tentou solucionar de outras formas. Não faça o contrário, porque o contrário ele pode ser muito mais prejudicial. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu sou a Jaciara Petri, nutricionista. Deixa aqui os seus comentários, quero saber a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.